Fala, amigos! Hoje, então, faremos a continuação de Lucas 13 e também falarei sobre Lucas 14 e Lucas 16. Então, vamos direto. Lucas 13, então 31. Naquele mesmo dia chegaram os fariseus, dizendo-lhe: Sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E disse-lhes: Ide e dizei àquela raposa: Eis que eu expulso demônios e efetuo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumada. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha os seus pintos debaixo das suas asas, mas não quiseste? Eis que a vossa casa se vos deixará deserta, e em verdade vos digo que não me vereis, até que venha o tempo em que digais: Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então, duas coisas. Primeiro, quando Jesus fala, em verdade vos digo, ou na verdade, ele está fazendo uso de sua autoridade messiânica. E então aqui, uma profecia do Messias, que se cumpriria alguns dias depois, no qual ele falou que então eles não o veriam até que ele falasse, até que quando ele voltasse a Jerusalém, diriam: Bendito aquele que vem em nome do Senhor. O que se consumaria, então, no capítulo 20 de Lucas, quando Jesus volta para Jerusalém. E aqui eles falam, né? Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Então, capítulo 14, a partir do versículo 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, Jesus então está falando para nós irmos morar na rua? Não. Mas você tem que estar disposto a perder tudo por Ele. A sua vida, se for necessário. Você tem que ter essa fé. E se você não tem ainda, peça para Deus força, discernimento, sabedoria. Porque estas coisas espirituais, quando você pede para Deus com honestidade e deixa Ele guiar os teus caminhos, Deus vai te fornecendo isso. Não é esperado que você nasça com esta fé, mas se você pedir, então Deus te dá essa graça. Então, Jesus aqui é muito claro quanto a pessoas que falam que são cristãs, mas que não mostram isso com suas ações, nem mesmo com suas palavras demonstram isso, quanto menos com ações. Então, é necessário carregarmos a nossa cruz e estar disposto a perder tudo para ganhar o reino. Mas, então, alguns prosperam financeiramente, alguns recebem uma família, mas você tem que estar disposto a perder tudo. E muitas coisas nós perdemos por Jesus, para que possamos ganhar outras muito melhores e eternas. Então, agora indo ao capítulo 16, é falado sobre a parábola do mordomo infiel, no qual a moral, então, o que é ensinado com essa parábola é o seguinte: os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz.
E quem é fiel no mínimo também é fiel no muito, e quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Então, não adianta também ficar criticando os políticos, criticando todos os ímpios, os ladrões, e você mesmo ser infiel e desonesto. Então, eles já estão julgados, as pessoas que fazem isso já estão julgadas. Então, antes de falar do cisco no olho do seu colega, olhe primeiro para a trave que está no seu. Então, bom, este argumento foi finalizado. Agora, para que não se confunda, né? Da mesma forma, nós devemos apontar os erros dos outros para que aquele que enfim, escute e venha ao arrependimento. Então, também não é assim como distorcem o versículo de Deus é amor, para falar então que Deus é só amor, não tem justiça, não tem juízo. Não, Deus é só amor. Da mesma forma, quando as pessoas distorcem o versículo de não julgueis, então tem certas coisas que são erradas e que devem ser apontadas. E no mundo de hoje, muitas coisas têm sido confundidas e invertidas, então o certo do errado, e enfim, isso eu poderia falar sobre muitas coisas, mas o mais importante, então, nós não devemos ficar julgando os outros, mas ao mesmo tempo nós temos que ter noção do certo e do errado, fazermos a nossa parte e deixar que Deus cuidará dos ímpios, entende? Não vale a pena ficar se preocupando. Mas é óbvio que nós estamos incomodados com a injustiça e essas coisas do mundo, mas também é nossa parte ter fé e confiança em Deus de que Ele julgará. Então, nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, não podeis... ou se há de chegar a um e desprezar o outro, não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, não tem como ficar em cima do muro se a pessoa não está servindo a Jesus ou a Deus. De alguma forma, isso é a verdade, tá? Não adianta ficar bravo com um mensageiro. Esta é a verdade. Então, se você não está servindo a Deus, você está servindo aos anjos caídos e ao reino das trevas. Então, por último, ele repreende os fariseus porque eles eram avarentos e zombavam de Jesus. E ele lhes disse: Vós sois os que justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. E todo o homem emprega força para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Qualquer que deixe a sua mulher e casa com outra, adultera, e aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Então, palavras pesadas, creio que há o arrependimento, mas fato é que, sim, você terminar com uma mulher, quebrar um casamento, é um pecado, então eu não quero ficar aqui julgando, apontando o dedo, mas é um pecado e depois ir namorar com outra pessoa. Mas aí é a pessoa com Deus, eu também não tenho tempo para ficar julgando, só de se preocupar comigo mesmo já é difícil, então imagine ficar julgando os outros. Agora, falar que o certo é o errado e que o errado é certo também não vou fazer. Então, não adianta se justificar diante dos homens, porque Deus conhece o coração. Então, assim, as pessoas que são elevadas hoje em dia,
a grande maioria não está alinhado com Deus, está alinhado com o reino do inimigo. Se você for ver todas as pessoas praticamente que têm fama e muito dinheiro nesse mundo, então para você buscar escutar as palavras da verdade, essa doutrina, vai ser a minoria dos canais e não são os que têm mais visualizações. Então, mas Deus te dá o Espírito Santo justamente para isso, para você reconhecer a verdade e a mentira. E ao mesmo tempo que Jesus fala que a lei durou até João, ao mesmo tempo que ele disse isso, o que ele está querendo dizer? Que a salvação, então, não vem mais pela lei. A salvação vem pela graça e pela nova aliança gerada através do sangue do Messias. Porém, logo em seguida, para que não haja confusão, ele fala: e é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Então, Jesus não está dizendo que os mandamentos e a lei de Deus não devem ser seguida. Ele só está dizendo que nenhum homem deve se gloriar, então, de seguir a lei, como os fariseus acreditavam que faziam, mas não faziam o mais importante, que é a parte do amor, a parte do amor ao próximo e do amor a Deus, né? Enfim, entre tantas hipocrisias que eles tinham. Então, aqui Jesus deixa bem claro, no qual houve uma mudança através, então, do ministério dele, mas ao mesmo tempo que a lei ainda vigora. Enfim, acho que deu para compreender. E este foi o vídeo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido alguma coisa. E eu também aprendo fazendo esses vídeos. Então, eu agradeço muito e até a próxima.